E aí pessoal, beleza? Sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura e hoje eu vim falar mais um pouquinho aí de HQs que eu li esse ano. Bom, colocando todas as leituras em ordem, aí eu estou falando das leituras que eu fiz em fevereiro. Começando aqui falando dessa bem interessante, A Vida é Boa Se Você Não Fraquejar. Eu confesso que eu li a HQ inteira, assim, esperando uma justificativa melhor para esse livro, para esse título, e não teve uma grande justificativa pro título, mas tudo bem. A gente vai acompanhar a história de um cartunista, então é bacana porque, assim, é um cartunista falando de um cartunista, que ele é um colecionador, ele gosta muito de coisas antigas, de coisas raras, de coisas que não são conhecidas, e aí ele descobre uns cartoons, esse cartunista descobre um cartunista que não era muito conhecido, né, ele pegou umas edições antigas de um jornal que publicava tirinhas e tal, ele achou essa única desse um determinado cara. E ele ficou cismado com aquilo, ele levou aquilo pra vida dele e ele queria achar esse cara e ele começou a pesquisar. Então a HQ em si é meio que essa busca dele por esse outro cartunista que ele não conhece. Então dentro dessa busca, em muitos momentos ele acaba até se perdendo de si mesmo. Tem a desculpa de estar procurando o cara e aí ele acaba não ligando tanto para a vida dele em si. Então aqui a gente acompanha como que é a vida desse cartunista enquanto ele está procurando o outro cartunista. É uma leitura bem legal, bem interessante, recomendo aí pra vocês, então. Aí continuando as leituras, dei prosseguimento ao Boa Noite Pum Pum, eu li o número 2, que é esse daqui, que tá desse ladinho aqui. E no volume 2 do Boa Noite Pum Pum, então a gente continua vendo a Pum Pum, né, que é o personagem principal, no ginásio, ele tá meio triste, né, de coração partido, a menina lá que ele gosta parece que tá namorando com outra pessoa, enfim. Mas esse volume, ele dá um pouco mais de importância, ele ressalta um pouco mais o tio dele, que é um personagem que até o momento eu tenho achado ele bem interessante na história. Esse tio dele, ele também tem muitos problemas depressivos e a gente descobre que ele tem algum problema que a gente ainda não sabe exatamente qual é o problema. Na verdade, não que ele tenha um problema, aconteceu alguma coisa no antigo serviço dele, no momento ele tá desempregado, e a gente não sabe exatamente o que foi isso que aconteceu, então a gente vai acompanhar principalmente aí a história desse tio dele. E no final, na verdade, eu fiquei até um tanto preocupada porque eu achei que o tio dele tinha feito alguma coisa assim muito séria. Depois eu li essa coisa lindíssima, que é esse livro muito lindo, que é da Dark Side, né? E do Stephen King. Chama The Dark Man. Apesar do título estar em inglês, né? Esse daqui é a versão em português mesmo da Dark Side. The Dark Man, ele é um poema. E esse poema do Stephen King, o Stephen King fez há muito tempo, estava na faculdade, né? Quando ele fez esse poema. E agora, finalmente, ganhou uma versão ilustrada. Então é um poema que ganhou umas adaptações visuais. E o Darkman que aparece aqui é como se fosse assim a primeira aparição do Random Flag, que é o cara, o vilão da Torre Negra. Eu nunca li a Torre Negra, enfim, mas eu sei que ele é um personagem muito importante pro Stephen King, né? Então aqui a gente vai ver essa primeira aparição dele. Gente, o poema é bom, não é nada demais, mas essa edição é linda, as ilustrações são lindas, tudo aqui dentro é muito, muito lindo. Então a gente vai ver, normalmente tem uma parte do poema, alguma frase do poema e uma ilustração referente próxima a ele. Recomendo, mas deixem baixar um pouquinho o preço pra comprar, tá? Não vão naquela, nossa, tal, e pagar muito caro, deixem baixar um pouquinho, que é legal, mas peguem uma promoção como eu fiz. Depois a gente vai pra uma coisa que eu gosto muito, que é Graphic MSP, sou super fã, gosto de ter, não tenho a coleção completa porque no começo eu não comprava, já tem vários números esgotados, mas as que saem hoje em dia eu tento ir comprando, né, eu vou dando uma conferida nos preços lá e vou adquirindo. E saiu Capitão Feio, o segundo volume, né, do Capitão Feio, que é o Tormenta. E o Capitão Feio é um dos meus personagens preferidos, pelo menos essa versão da Graphic MSP que tá saindo, eu gosto muito. Eu gostei muitíssimo da primeira edição, e essa daqui, a segunda, a Tormenta, seguiu a mesma linha, eu também gostei bastante. Pra quem não sabe, o Capitão Feio, ele é tipo o vilão, né, ele é o cara do mal, é da história da Turma da Mônica. Só que aí na Graphic MSP, ele não é tanto um vilão, né, eles tentam dar uma background, eles tentam dar umas justificativas, assim, né, porque que ele é visto como vilão, sendo que na verdade ele não é esse cara tão mal assim. Eu achei bem bacana porque de todas as graphics que eu li, essa daqui foi a única que tinha easter eggs, assim, então teve algumas coisas da primeira edição que foram trazidas de volta aqui,
E eu tenho certeza que também tem algumas coisinhas que foram faladas aqui que serão usadas quando tiver a continuação, que eu espero que tenha. Depois uma outra historinha que eu li foi um mangá e tá desse ladinho, ó, é o Innocent. Gosto bastante de Innocent. Eu acho que eu nunca falei com vocês sobre ele, mas Inocente então fala de uma família que era a família responsável por fazer se cumprir aí as penas de morte na França, muito, muito antigamente, assim, antes de ter a Revolução Francesa, sabe? Ou melhor, no mesmo período, né? Então essa família, eu não sei se foi a última família, acredito que foi a última família a se fazer isso, porque aí depois não tinha mais essas penas, né? Não era mais feito dessa maneira, mas era junto, né? Aconteceu junto. Então você vê eles falam um pouquinho de ter uma revolução aqui, de acontecer isso, acontecer aquilo, enquanto eles estão lá cumprindo essas penas. E aí o volume que eu li nesse mês foi o quarto. A gente vê que o personagem principal aqui, ele é o filho mais velho e ele ficou responsável, né, por seguir aí o que a família já faz, só que ele é um cara que ele não gosta disso, ele não é da área. Na verdade, ele nem quer. E aí a irmãzinha dele mais nova é, assim, interessada. E aí tem uma certa morte, enfim, que ele tenta fazer e aí não dá tão certo e aí acaba levando mais tempo do que deveria, porque essas mortes elas tinham que ser rápidas, né? Então era aquele negócio de praça pública pra todo mundo ver, mas elas tinham que ser rápidas. E aí ele tentou fazer uma coisa que não deu muito certo e aí essa morte foi demorando um pouco mais de tempo. Então em algum momento até a irmã dele aparece nisso. Enfim, mas gente, eu acho lindo. Primeiro de tudo, o traço é bem bonito, é super realista. E segundo, conhecer essa história, porque ela é baseada na história verdadeira e eu acho super bacana também esse lado, que é um lado que eu não conhecia. Então, gente, recomendo. Não é muito grande, como vocês podem ver aqui, ó. São 9 só e não são super grossos. Então, eu acho uma série bem bacana, assim, e pra conhecer esse outro lado, né? Uma história diferente. Daí, o último livro desse mês foi uma biografia em quadrinhos, a biografia da Rosa Luxemburgo, que foi feita, né, foi desenhada aí pela Kate Evans. A Kate Evans eu já tinha lido Refugiados, que é uma HQ da Dark Side, que eu gostei bastante, que fala de uma crise mais atual dos imigrantes lá na França, enfim. E nesse caso aqui não, né? Nesse caso foi a biografia de uma coisa assim, né, mais antiga, de uma década, uma época bem mais antiga, que é a Rosa Luxemburgo, né? Então aqui rosa vermelha seria a Rosa Luxemburgo. Para quem nunca ouviu falar da Rosa Luxemburgo, como eu também não sabia, ela tinha sido uma ativista política, uma ativista contra o Hitler durante a Primeira Guerra Mundial. Então vocês veem, era uma pessoa super importante, uma pessoa que foi importante para a nossa história de uma maneira geral, mesmo nós não sendo judeus, mesmo no meu caso, né, não sendo judia, mas mesmo assim ela tá, né, por esse lado ela fez muitas coisas mesmo contra o Hitler. E não necessariamente que ela fosse comunista ou qualquer coisa assim, porque ela também teve brigas aí com pessoas de esquerda, enfim, então ela seguiu uma linha, ela não se deixou ser levada por outros interesses aí, né, durante a vida dela. Bom, eu não vou dar muitos detalhes do que aconteceu, porque se de repente vocês não conhecerem, como eu também não conhecia, essa biografia vai ser assim, cheia de novidades para vocês darem uma olhada. Então fica aqui essa dica, se vocês gostam de ler biografias em quadrinhos, como eu particularmente gosto bastante, essa daqui, ó, sensacional. E, gente, é isso então. Essas daqui foram as leituras desse mês. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá aquele curtir aqui. Não esquece de falar pra todo mundo também aqui do canal, que a gente dá dicas de vídeo. E deixa nos comentários aqui se vocês já leram alguma dessas HQs, ou se vocês me indicam alguma coisa também. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau!